Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindo a mais uma edição do Consultório de Psicologia com o Dr. Luís Lameira. Abrimos as portas de hoje, vamos falar de jogo online. Um jogo que cada vez está a crescer mais o número de adeptos deste tipo de jogo. Será que são os mais novos, são os mais velhos? E isto está para o lado feminino ou para o lado masculino? Quem é que consome mais este tipo de jogos e porquê é que as pessoas procuram o jogo online? Mas para respostas sobre este e também sobre o vício do jogo, temos aqui o Dr. Luís Lameira que vai falar connosco. Doutor, este é um jogo em crescimento. Bem-vindos, caros ouvintes da Onda Viva e telespectadores da Onda Viva TV. Sim, realmente é um negócio em franco crescimento. Por exemplo, no 1996 tínhamos à volta de 30, 40 sites acreditados em que geravam cerca de 300 a 400 milhões de dólares. Agora estamos a falar de lucros anuais na ordem dos 29 bilhões de dólares. Portanto, fora aquele que não é declarado. Falámos essencialmente de 2.300 sites que estão presentes em vários países dos 5 continentes. Portanto, é um negócio realmente que tende a aumentar cada vez mais, também fruto da publicidade maciça, nomeadamente em termos dos torneios de póquer que vislumbramos na Eurosport e também num canal generalista português, a altas horas, mas que essencialmente também captam a atenção dos jovens, dos mais jovens e veem essencialmente aquilo como um desporto. Eu quero desmistificar isto, não é um desporto, porque, aliás, eu normalmente quando eu vou confidenciar um aspecto interessante aos ouvintes, eu quando preparo um tema, normalmente gosto de falar de alguém que é de outra área, porque está mais distanciado. Por exemplo, quando falei sobre os animais, falei com uma médica veterinária e antes de vir para cá também estive a falar com um profissional do póquer e percebe-se que realmente eu nem gosto de falar muito nestes casos. Há pessoas que ganham dinheiro no jogo online, mas são muito pouquíssimas, e das poucas pessoas que ganham dinheiro, normalmente elas não jogam com o dinheiro que é delas, jogam porque são patrocinadas, são financiadas por empresas que geram bilhões todos os anos. Dou um exemplo, e com certeza que muitos jovens devem estar a escutar, que jogam póquer na net. O Negreanu, que é um jogador muito conhecido no póquer, é canadiano e ele é patrocinado pela Poker Stars, está na ordem de lucro dos 20 milhões. Portanto, é um indivíduo que normalmente não joga com o dinheiro que é dele, é patrocinado, dá a cara e chama mais pessoas. A marca que está. É uma marca. E atrai mais gente para o jogo. Mas, doutor, estamos a falar no jogo online e estamos a falar na aposta e no póquer, mas também há aquelas apostas do futebol online que também começa a crescer, adivinhar resultados, palpitar resultados, e isto também é um jogo online que está também cada vez mais altamente viciante. Por exemplo, as pessoas questionam, mas qual é a diferença de jogarmos no Totobola? Será que o Totobola vicia mais do que fazer apostas online no momento? São questões completamente diferentes. Podemos constatar meia dúzia de casos clínicos de pessoas que chegam a um consultório de psicologia em que foram viciadas no Algordo ou no Euromilhões, mas são casos muito raros. E as pessoas questionam, mas é dinheiro? Sim, é dinheiro, mas no entanto, a adição torna-se mais aditiva, digamos assim, em que quando o intervalo entre a aposta e o resultado se torna menor. Quanto menor for o intervalo entre a aposta e o resultado, mais aditivo se torna o jogo. E as casas de aposta perceberam isso e, infelizmente, muito bem, e leva muitos casos os apostadores, aqueles que gostam de futebol, basquetebol, têm uma infinidade de esportes, até podem apostar quem é que vai ganhar as eleições em vários países, todo tipo de apostas imagináveis e inimagináveis. E percebem que realmente, por exemplo, pegando no exemplo que referiu do futebol, a pessoa está durante o jogo e pode realmente apostar que o Ronaldo marca mais de um golo, ou que o Ronaldo marca mais 1 ou 2 golos, ou que vai surgir um golo aos 90 mais 3 minutos, compensação. Portanto, isso leva-nos a constatar que as pessoas se tornam mais viciadas, tornam-se mais aditivas realmente e mais predispostas a jogar mais e mais dinheiro, e nós percebemos bem que o jogador primeiro tem a fase da vitória, porque lhe marca muito bem a primeira vez que ganhou, e não é raro na literatura alguns casos que referem que a pessoa ficou, entre aspas, agarrada ao jogo logo na primeira aposta, se bem que o tempo médio de desenvolver o chamado ludopatia, ou se preferirmos o jogo patológico, que é essa expressão que os clínicos utilizam, a média é 5 anos, desde o primeiro dia que começa a jogar até o momento em que é diagnosticado o caso do jogador patológico. No entanto, varia entre 1 e 20 anos. As mulheres normalmente demonstram uma
uma maior predisposição para se viciarem mais depressa. Muitas vezes começam a jogar aos 40 anos e a média em que iniciam digamos assim, a rotina diária ao jogo, 10, 12, 14 horas, quase não dormem, é a partir dos 6 a 8 meses. Enquanto num homem, a média é de 5 anos. Portanto, há questões muito concretas. Doutor Luís Lameira, então deixa-me só colocar aqui mais uma questão e que tem a ver com o vício, com a doença, que é uma doença, ao fim e ao cabo, o vício do jogo. Enquanto que, e comparando o jogo, esse jogo, antes de irmos ao vício, esse jogo é legal ou ilegal? Porque a questão que eu coloco é esta. E temos uma casa de jogo cá, que é o Casino da Póvoa. Exatamente. Que contestam esse tipo de jogos, pela ilegalidade ou não, mas há uma garantia que se um jogador compulsivo e gastador compulsivo em jogo, portanto, com alguma doença relacionada com o jogo, pedir ao casino ou mandar uma carta para que não entre, essa pessoa é limitada à entrada e não joga, portanto não gasta. No online não há essa possibilidade de barreiras, de controle, ou há? Efetivamente, constata-se que em algumas casas a pessoa pode pedir para ser bloqueada. No entanto, estamos a falar de um universo de sites credíveis de cerca de 2.300. A pessoa auto-exclui-se de um site e vai logo para outro. Portanto, há uma panóplia de escolhas. Está em casa, não é? Joga de casa, a partir de casa. Está em casa, a pessoa não tem que se dirigir para o casino. Nós verificamos muitos adolescentes que dormem 3, 4 horas, depois dormem durante as aulas, sentem-se irritados, as notas baixam, porque estão em casa realmente e podem jogar no conforto do seu lar, dizem aos pais que vão dormir, usam o portátil muitas vezes junto à cama, ligado à PokerStars, ligado àqueles sites, à BWins, etc. Nós temos que referir os nomes porque são sites muitas vezes extremamente prejudiciais e que levam à ruína de muitas famílias. Nós percebemos que o jogo leva ao desespero de muitas famílias e um aspecto muito importante, há pouco referiu e muito bem, é uma doença, mas não é uma doença qualquer. Nós percebemos que as adições comportamentais, muitas delas tornam-se doenças. Adição ao sexo, adição às compras, à bebida. Não, neste caso é química. Neste caso é química, sim. Então, as partes comportamentais. Volta também é muito grave. Ainda mais grave que o jogo. Mas então, e nesta adição ao jogo? Nesta adição é preciso, peço desculpa interrompê-lo, um aspecto que eu queria referir, que é 15% dos jogadores patológicos suicidam-se. Porque isto é grave. Ou seja, a partir do momento em que o indivíduo começa a jogar e desenvolve a perturbação de jogador patológico, a probabilidade de suicidar aumenta em 3.000%, se compararmos com a população geral. Mas ia-me perguntar outro aspecto. E colocar essa questão da tal doença, como é que se detecta? Como é que um pai, uma mãe, um marido, uma mulher detecta que o parceiro, o filho, está viciado, se é difícil controlar e por vezes está no computador em casa ou em horas em que o outro não está a jogar? Pois, agora realmente expôs aí uma situação muito pertinente, penso que as famílias vão perceber isso. É preciso compreendermos que a média de idade do jogador online é de 30 anos. Normalmente tem o 12º ano, pelo menos, tem uma licenciatura. São indivíduos que tendem a iniciar-se no mundo do jogo porque são de classe média alta e têm um objetivo de enriquecer inicialmente, muitos deles. Outros indicam-nos os estudos que sentem o vício da adrenalina não é por dinheiro, por prazer, apenas pelo puro prazer inicialmente, e depois é a pura dependência, não conseguem passar sem isso e ficam angustiados e irritados se deixam de jogar. Nos casos dos jovens, ficam mais irritados, baixam as notas, são indivíduos que estão acordados durante a noite, de manhã têm dificuldades em se levantarem quando os pais os vão chamar à cama, muitas vezes são pessoas educadas, mas depois começam a responder mal aos professores porque estão na escola e estão com ânsia de ir para casa para jogar. No caso das pessoas já casadas, normalmente quando eu vejo em consulta, mesmo em terapia familiar, ela ou ele dizem que o parceiro ou a parceira tem um amante, normalmente começam a constatar que perdem muito tempo a jogar online, ou que vão para o café e dizem que vão trabalhar até mais tarde. Muitas vezes verifica-se que a ânsia do casal ir de férias e o elemento do casal que é viciado no jogo procura insistentemente um casino físico ou procura um local em que tenha uma boa cobertura de banda larga, de internet. São estes os primeiros sinais. Depois, à medida que, eu há pouco não cheguei a referir, mas primeiro à fase da vitória, um otimismo não realista, a pessoa perde, mas perde pouco e só se lembra praticamente, eles chamam memória seletiva, dos ganhos, a chamada memória seletiva. Depois há a perda. Na segunda fase da perda, a pessoa começa a pedir dinheiro emprestado aos amigos, aos familiares. Depois há uma terceira fase que é o desespero. Na
fase do desespero, e voltando à sua questão, a pessoa começa a faltar a compromissos sociais, casamentos, batizados, jantares de família. É muito comum verificarmos até que são capazes de faltar em datas de aniversário do cônjuge, por exemplo, dos filhos, porque estão completamente alienados, estão completamente hipnotizados na busca incessante de recuperarem aquilo que perderam. Esta é a terceira fase do desespero. E nessa terceira fase nós percebemos que 80% dos jogadores patológicos desenvolvem a chamada ideação suicida, pensam em suicidar, e 15% fazem-no. É de longe a perturbação que leva mais ao suicídio. Isto é grave e nós percebemos. Tivemos um caso aqui na Póvoa de Varzim, Vila de Conde, de um jovem que acabou por matar os pais, o pai neste caso, por causa do jogo, não é? Foi público. Mas eu depreendo que aí esse indivíduo não se encadre como jogador patológico, mas aí, apesar de não conhecer o caso, pode haver questões de falta de dinheiro e pode haver muita insensibilidade por parte desse jovem. E, portanto, podemos depreender que estamos na presença de um indivíduo com um elevado grau de psicopatia. Portanto, ausência de emoções, porque é raro Mas os jogadores normalmente patológicos têm ausência de emoções, porque eles têm que estar frios e viver o jogo. O jogador patológico, passa a expressão, tem uma personalidade fascinante. São indivíduos bem-sucedidos no trabalho, normalmente. Não é raro nós, psicólogos, atendermos advogados, médicos, empresários bem-sucedidos. São indivíduos carismáticos, são indivíduos com QI superior à média, são indivíduos que inicialmente estabelecem relações sociais com uma empatia impressionante, só que depois vão perder, muitas vezes, aí já vamos para a terceira fase do desespero, vão perder esses princípios e valores, porque o desespero leva-os, normalmente não leva-os a cometer assassinatos, leva-os a cometer fraudes, leva-os a desviar dinheiro nas empresas em que trabalham, para terem dinheiro, não é? Para jogar. Para terem dinheiro para jogar. São indivíduos muito ativos, são hiperativos, são indivíduos que correm riscos, muitas vezes conseguem, a partir de pouco, multiplicar muito dinheiro, porque arriscam, são empreendedores, abrem empresas, investem muito naquilo que gostam. Por outro lado, são indivíduos que desenvolvem aquilo que nós chamamos as crenças psicológicas. Ou seja, é um indivíduo que é tendencialmente otimista do ponto de vista não realista, é um indivíduo que normalmente tem uma memória seletiva, só se recorda dos feitos positivos de outrora realizados, ou seja, só valoriza os ganhos e desvaloriza muito as perdas, que é para não psicologicamente estar preparado para isso. E as pessoas depois questionam, mas o que é que leva alguém a estar 10, 12 a 14 horas seguidas, abdicar de uma carreira de sucesso, abdicar de ganhar muito dinheiro para estar ali hipnotizado, alienado e, de certa forma, só ver o jogo à frente, deixar os filhos de lado, negligenciar a educação dos filhos, negligenciar o carinho, amor e afeto da mulher, apenas para estar focado 10, 12, 14 horas por dia, faltando ao trabalho. E a ciência indica-nos, a psicologia, os estudos lá fora, porque em Portugal, infelizmente, parece que o Estado ainda não considera isto como uma doença, claro, porque não há apoios estatais para o tratamento dos jogadores patológicos. E nós percebemos que estivemos dentro da média nacional. Ora bem, no Reino Unido há 0,6 viciados em jogo, 1,6 em França. Se fizermos a média, estamos a falar de 100 mil indivíduos viciados em jogo em Portugal. Isto pegar nos estudos europeus, que são culturas muito parecidas com as nossas, e no mínimo 400 mil que abusam. Há uma pequena diferença entre dependência e abuso. Abuso é um indivíduo que é capaz de negligenciar o tempo com amigos, família, os colegas de trabalho, e é capaz até de faltar ao trabalho às vezes. Dependência, perde o controle completo. Ou seja, a principal prioridade, preocupação é o jogo e nada mais. Mas voltando à questão que as pessoas me questionam, o porquê deste alienar, é curioso, porque há 3 fatores essenciais que levam uma pessoa a jogar. É o fator genético, e nós percebemos que em gêmeos viciados no jogo coincidem cerca de 22%. Se falarmos gêmeos verdadeiros, gêmeos falsos coincidem 9%. Portanto, a carga genética é enorme. Está ligada. Temos a parte neurofisiológica, a forma como o nosso cérebro funciona. São indivíduos, como eu referi há pouco, muito desenrascados, aquilo que eu chamo de sentido de oportunidade. São indivíduos que se desenrascam em momentos em que as outras pessoas não veem a solução, eles veem a solução. No entanto, há aqui uma questão do córtex pré-frontal deles, que é responsável em grande parte pelo nosso processamento cognitivo. Apesar de, a curto prazo, em decisões a curto prazo serem muito bons, em etapas, em que quando tentam esquematizar etapas a médio e longo prazo, já não são assim tão bons. E depois há a questão da amígdala. Que é o impulso do jogo, não é? Que é o impulso do jogo, exatamente. Ali no momento, e não pensam no longo prazo, só pensam no curto e médio prazo, e são muito bem sucedidos em trabalhos sobre stress. Normalmente, os indivíduos
que investem em bolsas, etc. E também são indivíduos que têm uma forma diferente, digamos que geneticamente modificada da amígdala. A amígdala é responsável por nós termos a aversão a comprarmos algo caro, ou seja, a aversão a perdermos algo que é nosso, que nos custou a ganhar. E percebes que o jogador patológico tem aversão à perda. E ainda, falei na parte genética, falei na parte neurofisiológica, e ainda há um terceiro fator, que é o fator ambiental. Em abstrato, eu e você podemos ser viciados em jogo. Exatamente. Mesmo que não tenhamos a predisposição genética, não tenhamos a tal predisposição neurofisiológica, mas todos os dias fomos ao jogo, a um casino durante muitos anos. O hábito faz com que nós alteremos o nosso sistema dopaminérgico, que é onde vamos buscar o prazer. Daí que o jogo online está em crescimento, porque os jovens, geralmente a potência está mais nos jovens, estão em permanência, com ali a oferta permanente nos computadores, têm mais tempo livre e acabam por ficarem viciados. Exatamente, acabam por ficar viciados, as expectativas são baixas mesmo para aqueles jovens que saem da universidade e muitas vezes se refugiam em casa. É um aspecto muito interessante que frisou aí, que é o seguinte: a pessoa não joga muitas vezes só para ganhar dinheiro, como eu referi há pouco, nem pelo simples prazer do sistema dopaminérgico. Há um aspecto muito interessante que verificamos mais nas mulheres, são cerca de 25% daquelas que jogam online, principalmente no póquer, que é o alienar, o sair da realidade, o efeito hipnótico, ou seja, a fuga aos problemas. A pessoa está ali, está desligada do mundo à sua volta, não pensa no desemprego, não pensa nas dificuldades da crise, não pensa nas dificuldades académicas. A pessoa hipnotiza-se apenas naquele jogo em concreto e abstrai-se de todos os problemas. Ou seja, o jogo em algumas pessoas leva como fuga aos problemas, porque nós percebemos que um jogador é impulsivo tendencialmente, é depressivo, ou seja, tem grandes picos de euforia e de depressão, quase comparamos com o maníaco ou depressivo, como dizíamos antes, agora com o bipolar, com esta nova terminologia. Sim. E são indivíduos que são muito impulsivos, realmente vão apostar e vão ser inconsequentes a longo prazo, ao nível dos gastos. Se têm tendências depressivas, como no caso, maioritariamente, das mulheres jogadoras patológicas, refugiam-se e vão buscar a alegria, vão tentar aumentar a sua dopamina, a sua serotonina, as hormonas da alegria e da felicidade a partir do jogo. E elas conseguem muito bem, entre aspas, irem buscar essa adrenalina, porque nós percebemos que as pessoas já não sentem prazer em mais nada, para além de jogar, e tudo gira em torno do jogo. Daí a tal frieza, só para aquilo é que tem um impulso positivo, tudo o resto são frios com todo tipo de impulsos ou outros impulsos que vêm do exterior. Exatamente, e depois verificamos, há pouco referiu outro tipo de fatores, ao nível de faltarem ao trabalho, depois começam a faltar ao trabalho, são despedidos, levam há situações em que se leva ao divórcio, há situações em que os filhos deixam de falar para os pais viciados no jogo. Portanto, isto também tem a ver com o estigma social, porque não é, ao facto de não ser considerado por uma doença aos olhos do senso comum da sociedade em geral, nós, entre aspas, sociedade, vemos o jogador patológico como alguém do ponto de vista moral fraco. É alguém que tem um problema grave, que tem predisposição para tal, mas deve ser tratado. Muito bem. E é um aspecto também curioso que as pessoas referem, mas os chineses, os orientais, também jogam muito online, tanto jogam no casino físico como jogam online. Como jogam em casa, naqueles jogos. Mas aquilo há alguma predisposição? Não, tem a ver com o facto também que há uma cultura enraizada. A cultura que já habitualmente as pessoas desde pequenos são jogadores. Desde pequenos convivem com o jogo, desde pequenos são habituados, têm um computador, vão logo fazer o download de um jogo em que realmente seja possível jogar online e haver um carregamento, mesmo com os menores que utilizam, que eu já tenho conhecimento, que utilizam muitas vezes as credenciais dos pais, e os pais veem isso com naturalidade, assim como nós aqui em Portugal temos a questão do álcool. É muito comum, os estudos indicam-nos, vamos a Bragança, atrás dos montes, por exemplo, jovens de 12, 13 anos já se começam a embriagar. Portanto, é uma questão cultural. Por exemplo, só que à parte, o ambiente, como eu disse há pouco, em abstrato, todos nós nos podemos viciar em jogo. O ambiente é tão importante para nos viciarmos, porque as casas online perceberem isso muito bem. Eu muitas vezes tento realizar o download de uma aplicação para o meu telemóvel Android e está cheio de oferta. E vemos lá várias ofertas do casino. Só para lhe dar um exemplo, por exemplo, voltando à questão de sermos bombardeados com a publicidade, em Las Vegas 7 ou 8% da população é viciada em jogo. Claro. Portanto, a questão do jogo, o facto de sermos bombardeados constantemente com a publicidade pode levar realmente a um problema público a nível nacional, de saúde pública. Era um tema que nos levava aqui várias horas, mas estamos com ele esgotado. Doutor, vamos ao pensamento da semana. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela.
E pronto, terminamos aqui mais uma edição do Consultório de Psicologia com o Dr. Luís Lameira. Hoje falamos do jogo, dos cuidados a ter e da propensão que há em cada um de nós para ser jogador. Dr. Luís Lameira, quem precisar da sua ajuda ou porque tem este vício do jogo na linguagem corrente, o que é que deve fazer? Podem entrar em contacto comigo para o contacto telefónico 91 524 56. Estou disponível para atendimento nos seguintes consultórios: no Porto, no Campo 24 de Agosto, e ainda em Barcelos, na Freguesia de Manhente. E pronto, terminamos então aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.